Olá, alunos do nono B. Eu sou a professora Janaína, professora de Geografia. E eu tô gravando esse vídeo novamente, né? Porque o vídeo que eu passei pra vocês estava sem áudio. Então, assim, toda segunda-feira eu vou liberar pra vocês, né, pelo Maestro e pelo Google Class, a correção das atividades por meio do vídeo. Se caso vocês tenham dúvidas sobre a correção, vocês podem mandar um e-mail pra mim, né? Ou pedir pra coordenação entrar em contato. Importante, gente, em ciências humanas existem vários jeitos de explicar as coisas, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode correlacionar o que eu tô falando com aquilo que você escreveu. Se você acha que o que você escreveu está incompleto, você pode completar no seu livro, certo? Então, a gente vai falar das lições que eu pedi na semana passada, né, no dia 11 de maio, que são as páginas 10, 23, 24 e 36. Então, a gente tem, né, a primeira página, que é a página 10, que é referente ao capítulo 1. Então, a gente tem uma propaganda política aí no comecinho da página 10, que é de um partido político português que fala sobre a questão da xenofobia, né? Então, assim, nesse cartaz tá falando, né, de uma não aceitação aí da nação portuguesa em relação, né, à entrada de imigrantes em Portugal, né? E aqui você tem do lado direito, você tem aqui a sigla, né, desse partido. Então, ó, tá perguntando, não dá para você pesquisar com um colega, né? Você vai ter que pesquisar sozinho. O que é a xenofobia, né? Então, a xenofobia é uma antipatia, é um preconceito que as pessoas têm em relação a pessoas de outras etnias, né? De outras nacionalidades. Normalmente, a xenofobia ela é praticada em relação a pessoas que vêm de países mais pobres, né? Só um dado importante, gente, a xenofobia ela começa a acontecer na Europa, né? Aliás, ela se acentuou na Europa na década de 70, quando a Europa estava passando pela terceira revolução industrial. Isso vai acontecer porque existiam trabalhadores, né, que vinham de outros países para suprir os empregos que os europeus não queriam. Então, babá, faxineiro, operário e tal. E conforme essas pessoas vão aumentando a sua família e indo morar nos subúrbios, elas começam a sofrer xenofobia por conta, né, dessa questão social. Na questão 2, ó, o cartaz traz elementos que estimulam a xenofobia? Sim, né? Tá falando imigração não, Portugal aos portugueses, ou seja, a ideia seria que Portugal fosse um país habitado só por pessoas que nasceram lá, né? Então você pode colocar aí os elementos: Portugal para os portugueses, imigração não, basta de abusos e tal. Questão 3. Por que esse partido é contrário aos imigrantes em Portugal? Porque essas pessoas, né, desse partido, elas acreditam que as desigualdades sociais estão acontecendo em Portugal por conta dos imigrantes, certo? Questão 4. Países que apresentam grupos contrários à imigração, né? A gente tem, né, algumas pessoas no Brasil, por exemplo, que são contrários à chegada de imigrantes, né? Se você for olhar, por exemplo, a Alemanha, no período nazista, ela também era contrária ali, né, à chegada de imigrantes. Tanto que eles eram caçados ali pelo próprio nazismo. Próxima página. Então aqui a gente tem um textinho, né, e ele tem o enunciado. Agora a gente está na página 23 do capítulo 2, a nova ordem mundial. Eu não sei se vocês lembram, mas na sala a gente ouviu uma música da Pitty, né, que era Admirável Mundo Novo, se não me engano, Admirável Chip Novo, alguma coisa assim, que falava, né, sobre a questão das pessoas serem educadas para comprar e vender muita coisa, né? E isso a gente chama de consumismo. A ideia de que você só vai ser feliz se você comprar ou consumir ali alguma coisa. Então está sendo anunciado, ó, no mundo capitalista vivemos febres de consumismo de produtos ditados pela mídia. Lembrando, gente, que pessoas da idade de vocês são as pessoas que mais são atingidas por essa mídia, né? Tudo que é produzido é para vocês comprarem na realidade. Para refletir sobre o assunto, leia os versos do poema Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade. Então tem esse poema lindo e maravilhoso, né? E tem a questão A. O que significa o trecho? E fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Seguinte, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas tudo aquilo que a gente tem de marca, o logo da marca aparece, né? Ele é externo. Ali no tênis, na roupa, então sempre tem o logo da Nike, o logo da Adidas, do All Star e tal. Então,
Quando a gente compra um produto, a gente está fazendo propaganda desse produto, né, para outras pessoas. A gente precisa mostrar para elas que é de marca. Então, quando o Carlos Drummond de Andrade fala, né, essa expressão e fazem de mim um homem anúncio, quer dizer que ao mesmo tempo que a gente consome aquele produto, a gente anuncia esse produto para outras pessoas. Questão B. Muitas pessoas tornam-se anúncios itinerantes somente para estar na moda. De acordo com o que você leu no poema, o que é estar na moda, né? Estar na moda é utilizar e comprar aquilo, né, que está sendo popular naquele momento, né? Então, a moda, ela basicamente dita aquilo que as pessoas precisam comprar. C. A propaganda influencia a sua vida? Isso é uma resposta pessoal, né, gente? Eu percebo que vocês curtem, né, ganhar algumas coisinhas de marca e tal. Então, assim, é normal, né, a propaganda influenciar a nossa vida, né? Então, a C é uma resposta mais pessoal, certo? Página 24, que ainda é do capítulo 2, a nova ordem mundial. Então, a gente tem mais um poeminha, né? Aliás, é uma música do Plebe Rude, que é sobre consumismo. Tá perguntando assim na questão número 1. De acordo com a letra da canção, consumir propicia felicidade? Na realidade, não, né, gente? Porque você pode ver aqui pelo primeiro verso, ó. Tomei uma coca, cadê o sorriso, né? Então, na realidade, consumir vende-se, né, a ideia do consumismo com a ideia da felicidade. Mas a felicidade ela é um pouco mais ampla do que comprar, né? Então, de acordo com o texto, consumir não propicia felicidade. E aí você vai justificar com essas duas primeiras linhas aqui, ó. Tomei uma coca, cadê o sorriso? Certo? Questão 2. Como é a relação da sociedade atual com o consumismo? A nossa sociedade, século XXI, capitalista, é extremamente consumista. E basicamente a vida, né, das pessoas no capitalismo é consumir. Questão 3. Na sua opinião, essa relação faz a sociedade atual uma sociedade mais feliz? Então, essa também é uma resposta pessoal. Você acha que a sociedade, quando consome, ela se torna feliz? Sim, não, por quê? Próxima página. Vamos lá. Agora a gente está na última página, né, que é a página 36. Livro 1, Capitalismo e Globalização, né? A gente tem um texto, né, de uma pessoa que foi muito importante para a história do capitalismo, que foi o Henry Ford. O Henry Ford, ele observou a segunda revolução industrial acontecendo e ele criou um sistema, né, para as fábricas que ele deu o nome de Fordismo, por ele se chamar Henry Ford. Nesse sistema, o Henry Ford ele pensa assim: eu preciso explorar mais o trabalho operário, mas ao mesmo tempo eu preciso diminuir o tempo e o custo da produção da minha mercadoria. Então, o Henry Ford ele cria uma esteira, né, que ele chama de linha de produção, e aí a mercadoria passa nessa esteira para o operário ir trabalhando nessa mercadoria, né? E essa esteira ela passa pela fábrica inteira. Então aqui o Henry Ford ele está falando sobre qual é a transformação do modelo que ele cria dentro da fábrica. Então, na questão 1, está falando assim: você concorda com o autor quando ele diz que os operários devem reduzir os movimentos e pensamentos? Então, nesse texto, o Ford está falando que quando o operário pensa e quando o operário tem muitos movimentos desnecessários, de que ele é menos produtivo. Você concorda com isso? Sua opinião, galera. Questão 2. Como Henry Ford se coloca em relação aos operários de uma fábrica quando afirma: não conseguiria nunca fazer a mesma coisa todos os dias? Aqui o Henry Ford está falando sobre ele reconhecer sobre o quanto, né, é difícil para um operário fazer o mesmo trabalho todo dia, né? Então, o Henry Ford, nesse caso aqui, né, na questão 2, o Henry Ford reconhece, né, que ser operário não é fácil. Questão 3. Em que medida o trabalho repetitivo pode alienar um ser humano? Galera, um ser humano alienado é aquele ser humano que não aprende nada de novo. Então, ele faz sempre as mesmas coisas, né? Então, assim, no trabalho alienado, as pessoas sempre fazem o trabalho repetitivo. Então, qual o quanto isso pode ser prejudicial? É o que está perguntando na pergunta 3. Então, assim, o trabalho repetitivo, ele pode alienar e muito, né, o operário. Porque aquele operário ou aquela pessoa que não aprende nada novo, ele vai parar no tempo, certo? Então, assim, toda segunda eu vou mandar para vocês a correção dos exercícios, fiquem tranquilos. Última coisa que eu tenho para falar, né, meus amores? Primeiro, eu recebi pouquíssimas lições de casa, né, da sala de vocês, isso é preocupante.
Então, assim, fazer a lição de casa é sua obrigação. E eu passo a lição de casa, certo? Então, assim, não basta você assistir a aula, é necessário você fazer a lição de casa. 2, é normal você ficar em dúvida. Então, assim, se você tem dúvida, é porque você está no caminho certo. A correção da lição de casa é nossa obrigação. Eu preciso corrigir a lição de casa e você também, certo? Conforme eu falei na aula de hoje, galera, você precisa se organizar, né? Precisa ter uma hora para você fazer a lição de casa, certo? Então, assim, conforme o tempo vai passar, a gente vai conseguir se organizar para ter uma aula legal, certo? Então é isso, até o vídeo da semana que vem. Beijos!